Fala aí pessoas, eu sou o Cristiano e esse é o Flash Geek, seu programa diário de notícias do mundo nerd. Lembrando que a Nintendo também está no páreo, talvez em um jogo diferente, mas no páreo, nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Mas antes de falar da Nintendo, vamos voltar para os vazamentos do PS5. Não sejam ansiosos. Como vimos esses dias, o console da Sony teria 3 modos de funcionamento: o Gen 0, Gen 1 e Gen 2, o que faria com que ele se tornasse literalmente um PS4, um PS4 Pro e, por último, o próprio PS5. Isso me fez concluir que talvez a prometida retrocompatibilidade parasse na atual geração, mas como todo bom chute baseado em um suposto vazamento, eu poderia estar errado. E segundo o usuário do Twitter Hip Hop Gamer, eu realmente estou errado. Segundo ele, para as outras gerações, a Sony está trabalhando em um sistema semelhante ao da Microsoft, em que o usuário não roda a mídia que possui do jogo, mas com ela consegue baixar uma cópia atualizada e melhorada do mesmo jogo. Desta forma, o PS5 teria sim compatibilidade com jogos de todas as gerações, do PS1 ao atual, restando saber se todos os jogos ou só alguns selecionados. Ok, é mais um vazamento de alguém que não é da empresa, mas dando o benefício da dúvida ao rapaz, ele já acertou outras no passado. E por falar em PS5, Nintendo é a próxima, eu juro. Segura aí. A Sony pode anunciar oficialmente o console na próxima semana. Pelo menos é o que muita gente está querendo entender do teaser que a empresa deu da sua pré-conferência da CES 2020, aquela feira gigante de eletrônicos que acontece em Las Vegas do dia 7 ao dia 10 de janeiro. No site da Sony para o evento, a companhia promete revelar, abre aspas, uma visão única do futuro, juntando criatividade e tecnologia como nunca antes, para proporcionar novas sensações e emoções, fecha aspas. Claro que isso pode descrever praticamente qualquer produto da empresa, que é uma gigante dos eletrônicos, mas depois da surpresa da Microsoft no The Game Awards, nada é impossível. Pessoalmente, eu não acho que será, mas secretamente eu vou estar assistindo para garantir. A pré-conferência acontece no dia 6 de janeiro, às 10 horas da noite, horário de Brasília. E agora sim chegou a hora da Nintendo. Um analista da Kantan Games, Serkan Toto, afirmou em uma rodada de previsões de analistas promovida pela Games Industry que não tem dúvida nenhuma que a versão Pro do Switch chega ainda esse ano, provavelmente em julho ou agosto, portanto antes dos novos consoles da Sony e Microsoft. Mais do que isso, o novo console conseguiria rodar jogos em 4K, aceitaria cartuchos maiores e chegaria custando $399. Para dar um pouco de credibilidade ao analista, ele previu com sucesso o Switch Lite. E a bem da verdade, os primeiros rumores já diziam que ele estava sendo desenvolvido junto com essa versão mais compacta. Desde o Wii, a Nintendo está competindo em um jogo totalmente próprio e tem tido muito sucesso. Vamos esperar que seja verdade e que tenhamos mais um super console chegando esse ano. E que Deus me dê dinheiro, porque o Switch ganhou meu coração no minuto que eu joguei ele pela primeira vez. E para terminar essa semana, aquela passada rapidinha e marota em Hollywood. Tom Holland estaria acertando os detalhes para fazer uma aparição especial em Venom 2. As filmagens já começaram em novembro e o filme está previsto para estrear em outubro deste ano. E o Flash Geek é um oferecimento de Circulando.press, o seu agregador de notícias. As principais notícias do Brasil e do mundo de forma simples e descomplicada. Circulando.press. E é isso aí, pessoal, para receber mais vídeos como esse e ser sempre o maior conhecedor das notícias do submundo dos vazamentos, não esqueça de se inscrever, deixa aí o seu like e discorda muito de mim aí nos comentários. Final de semana chegando, vai lá jogar seu videogame enquanto ele ainda é de última geração.